Eu gostava de explorar esta coisa de chegar rapidamente ao mercado, ou seja, chegar ao utilizador, à pessoa que precisa, não é? Porque quando se fala no cancro, e nós sabemos que há gente a morrer todos os dias de cancro, não é? Portanto, há um sentido de urgência. Portanto, já há um sentido de urgência há muito tempo. Mas houve um momento, portanto, e normalmente esse sentido de urgência não é tido em conta, porque há montes de testes que é preciso fazer, chegar à conclusão 100% que aquilo funciona, ou 90%, ou 80%, não sei qual é a porcentagem que é. E só depois de muitos testes é que o medicamento vai para o mercado, ou o tratamento. Isso demora mais ou menos quanto tempo? Já agora? Estamos a falar de 10 anos. 10 anos. 10 anos. Agora, nós tivemos um episódio que mudou isso tudo, que se chama Covid-19. Ou seja, em que em poucos meses tivemos uma vacina. Houve um sentido de urgência político. Porque eu não sei se morre mais gente de Covid do que de cancro. gripe normal. Certamente que não é? Portanto, ou seja, houve uma decisão política de acelerar os processos médicos e, de uma forma ou de outra, funcionou. Mesmo a gente sabendo que há consequências das vacinas que foram administradas, já foram reconhecidas falhas e por aí fora. Mas acho que essas consequências todas foi a consequência de acelerar o processo, não é? Certo, mas também tens situações em que não se acelerou o processo e também teve consequências. Portanto, também se demorou 10 anos, também se fez os testes todos e depois chegou-se à conclusão que era um desastre, não é? Portanto, e que matava mais gente do que curava. O que em termos estatísticos, no fundo, leva a dizer que é indiferente se tu esperas 10 anos ou esperas 2. Tanto mais quando tu estás a lidar com uma doença que normalmente normalmente é mortal. Já não é, mas efetivamente tem um grau muito elevado de mortalidade, não é? Muito mais elevado que o Covid, certamente. Epá, porque é que não se acelera essa treta, pá? Eu tenho uma opinião em relação a isso. Ótimo. Eu aproveito, não, mas a gente gosta de opiniões. Não, porque este é o fórum, eu acho interessante. E assim, é um tema sensível, porque é o Covid, não é? E todas as conversas não tem e as a ver com cenas. isso. Já não é sensível, o Covid já foi. Porque na realidade nós temos entre os players e, portanto, nós vendemos agora esta tecnologia à BioNTech. A BioNTech desenvolveu as vacinas do Covid, que entretanto a Pfizer comercializou. E por isso mesmo é que estavam sentados em cima de uma liquidez de 14 bis. E entre accounts receivable, 30 bis. E, portanto, liquidez é tipo quase conta, dinheiro no banco. Cash, dinheiro no banco. É conta bancária. Conta bancária. Quer dizer, qual é a empresa que tem 14 bis cash? Haverá algumas, mas na biotech é difícil. Alguém ganhou com o Covid, afinal. Afinal, alguém ganhou com o Covid. Mas neste caso, em particular, eu acho que há uma questão aqui que tem a ver com um fenómeno nos anos, eu não quero estar a mentir, nos anos 60 houve um produto que tinha efeitos teratogénicos, ou seja, teve muitas malformações durante a gravidez, gerou um conjunto de problemas e a partir daí começou a criar-se aqui um framework regulatório para garantir que os medicamentos tinham um sistema de controle e de desenvolvimento muito forte. Ou seja, houve um medicamento que teve efeitos secundários muito agressivos, Sim. não é? Houve uma malformação de bebés, etc. E portanto começou então a implementar-se um sistema de controle e de validação. Mas como tudo, geram-se um conjunto de oportunidades e muitas das vezes criam-se distorções, aquilo que é necessário. Altera-se as dinâmicas do mercado, não é? Aparecem novos players que entram na sequência da nova dinâmica do mercado. E tens lobbies, e tens um conjunto de lobbies que entretanto ganham com os processos, ou seja, vai a uma comissão, uma determinada comissão precisa de ver, ora bem, aquilo tem que ser preparado a você, portanto vamos pagar a consultoras A's, Há muita B's, gente C's, a ganhar dinheiro nesses 10 anos. São muitos. Ou seja, nós temos a parte toda do clínico. Se fosse mais curto, haveria muito menos gente a ganhar. Provavelmente ganhava-se muito menos dinheiro nessa parte intermédia, até porque muitos projetos já estavam mortos. Já estavam mortos os projetos, nós tínhamos muito. E parece-me a mim que acho que se criou uma estrutura, e aquela estrutura vai sendo alimentada e aquela dinâmica começou a ser a dinâmica. Portanto, não creio também. Não creio que seja uma coisa feita com má fé, com má vontade, acho que se montou uma determinada estrutura que entretanto acho que já se está, e que acho que com o Covid ficou evidente que não era assim tão... A indústria de armamento também não se montou com más intenções.
E esse é o problema. As coisas depois ganham alguma sobressão. Eu acho que tu estás a levar a conversa muito para a ótica de estes, digamos, este framework e estes processos que nós temos estabelecidos na nossa indústria não são necessários. Acho que não é bem isso que tu achas. Não estou a dizer que não são necessários. Eu estou a dizer é que podiam ser acelerados, sem dúvida nenhuma, sobretudo para doenças em que, se forem aplicados, vão salvar imensas pessoas. Eu acho que já vão ser. Eu já acho que já vão sendo. Ou seja, na verdade, esses mecanismos são muito importantes, têm que existir. Não sei se há mecanismos melhores que, sendo encurtados, mantêm o mesmo nível de eficiência. Vou dar um exemplo. Tu tens, ao nível do cancro, é fácil dar esse exemplo, porque tens imensas situações em que se já sabe que é incurável. Certo? Portanto, a situação daquela pessoa é que vai morrer. Daqui a 4, 6 meses, não sei, 9, não faço ideia, não é? Portanto, provavelmente essa pessoa estava disponível para ser um teste. Para usar um medicamento que tem potencial e que ainda não está... mais novo, pouco testado, ou seja, em que se explica claramente, olha, este medicamento tem um grande risco de não resultar, portanto, mas para aquela pessoa já é indiferente, porque ele vai morrer, não é? Sim, a questão tem a oportunidade eventualmente de se curar. Mas se é um medicamento muito novo, prolongar muito a sua vida. Provavelmente tem um custo muito alto também. Mas podia entrar em ensaios, eu percebo o ponto, ou seja, até podia entrar num ensaio que é suportado normalmente pela empresa farmacêutica, portanto em fase de ensaios quem paga os tratamentos é a empresa farmacêutica, não o Estado. Isso podia acontecer, mas, e acontece em algumas doenças nessas limites. Eu te diria que acontece por exemplo, os próprios ensaios clínicos, a primeira fase não é feita com doentes saudáveis, nós começamos imediatamente a tratar doentes com cancro. Qual é que é a fase, assim, resumindo, se tivesses fazer um elevator pitch sobre as fases todas de uma empresa de biotech que está a criar um novo medicamento? É descobrir a cena no laboratório, não é? Temos uma parte de descoberta e de criação da prova de conceito, e aqui há uma parte muito importante que é a parte da propriedade intelectual. Ao contrário de outras indústrias, a propriedade intelectual aqui é crítica. Chave. Depois, obviamente, que há um conjunto de outras, cria-se uma família de patentes, porque nós vamos patenteando conforme vamos desenvolvendo. Mas temos uma fase pré-clínica e uma fase clínica. Se eu tivesse partido em duas, uma antes da fase clínica, ou seja, de tratamentos em humanos, e portanto temos uma fase onde nós fazemos toda a validação, quer dizer, já depois de ter percebido que aquilo que nos dá algumas pistas, nós passamos para um conjunto de testes in vitro e in vivo, em determinado tipo de modelos. In vitro significa no tubo de ensaio, digamos assim? No tubo de ensaio, ou em linhas solares, o que quer que seja. In vivo já é em animais? Em animais, começa por ser ratinhos, pode ser peixes também, mas coelhos, beagles, não é uma coisa muito usada. Mas como tu disseste, ratinhos. São ratinhos. Não, porque temos ratinhos e depois temos ratos, ratazanas, não é? São coisas diferentes, são tamanhos diferentes. Mas são ratinhos, sim, chamamos de ratinhos mesmo. O pré-clínico é in vitro, portanto num tubo de ensaio, depois passa para animais. Depois há uma parte, nem todos passam por isto, mas há uma parte também com macacos, em modelos, quando eles são modelos relevantes. Nem sempre, por exemplo, nas terapêuticas personalizadas às vezes não acontece tanto, porque como é personalizado, o modelo não mimetiza. Não usam porcos? Também estava a pensar nisso. Curiosamente. Porque o porco dizem que é o mais semelhante ao corpo humano. E é muito curioso, normalmente não usamos muito porco. Já se começa, já há umas empresas a fazer umas coisas, não tem a ver com diversos fatores também, mas, por exemplo, a vacina do Covid desenvolveu-se muito rapidamente. Porque a BioNTech já estava a fazer ensaios na veterinária, curiosamente, em porcos, que são modelos muito... Claramente. Pronto. Em modelos muito... Não tens aos 14 vezes. Portanto, vai... Ainda, calma. O segundo lugar não ganha o prémio. Pode ser consultor. Pode ser consultor. Então podes.